E aí, pessoal? Vendo que o Prêmio Nobel da Paz de 2015 foi para um grupo de entidades que lutaram pela redemocratização da Tunísia, e entre elas estava a Ordem dos Advogados, me perguntei: será que a sociedade brasileira está ciente do papel da Ordem dos Advogados por aqui? Aproveitei a gentileza dos candidatos à presidência da Ordem dos Advogados Secção Amazonas para saber de suas opiniões. Então, levando em conta o papel da Ordem dos Advogados da Tunísia, como a OAB pode contribuir com a nossa sociedade? Bom, primeiramente dizer que é uma honra estar participando desse programa, nesse canal, me apresentar aos colegas internautas, ouvintes, né? Eu não sei bem como é que essa plataforma é classificada. Eu sou Marco Aurélio Choi, sou amazonense, tenho 35 anos, sou advogado, sou professor universitário também, tenho 12 anos de advocacia, estou hoje na condição de vice-presidente da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, e eu sempre costumo dizer que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um trabalho em dois grandes planos. Ela tem um trabalho importante no plano interno, que por ser uma entidade de defesa dos interesses da advocacia, ela tem um papel corporativo da defesa das prerrogativas dos colegas advogados. Então, e aí, quando se pensa na defesa das prerrogativas dos advogados, diga-se que a defesa das prerrogativas do advogado é verdadeira garantia de defesa do cidadão. Então, na verdade, não é algo próprio do mundo dos advogados, mas é algo que tem uma interferência e uma importância para o cidadão. Então, toda vez que o advogado é valorizado, nós temos a figura do cidadão respeitado, né? Então, assim, mais no primeiro plano, a defesa dos interesses dos advogados, das prerrogativas dos advogados. Mas a OAB também tem uma responsabilidade no plano externo, que é o plano da sociedade brasileira, no caso do Conselho Federal, e da sociedade amazonense, no caso da seccional amazonense da Ordem dos Advogados do Brasil. Desse plano externo para com a sociedade, esse compromisso que a OAB tem para com a sociedade, é um compromisso histórico, né? A OAB esteve presente nos grandes acontecimentos para o fortalecimento da nossa democracia, da forma como nós conhecemos hoje, né? A questão da defesa da OAB dos interesses do cidadão durante o regime militar, a redemocratização do Brasil, a impeachment do presidente Collor, todos os momentos onde a sociedade brasileira exigiu a presença da ordem, a OAB esteve ali presente. Então, esse espaço que a OAB tem de credibilidade na sociedade brasileira foi um espaço conquistado em razão da história de muitos advogados que dirigiram a Ordem dos Advogados do Brasil. E aí eu quero registrar uma recente pesquisa da Folha que coloca a OAB como a segunda entidade de maior credibilidade no Brasil. E essa credibilidade ela é conquistada ao longo desse esforço histórico, assim como a credibilidade também tem que ser conquistada no dia a dia, pelas bandeiras de luta que a Ordem dos Advogados acaba travando. Então, o trabalho da Ordem não significa apenas a preocupação no plano da advocacia em si, os benefícios tributários dados aos advogados. Essa é uma preocupação que é pertinente, mas que não é a preocupação final da Ordem. A Ordem tem esse compromisso com a sociedade brasileira e, no nosso caso, da Ordem no Amazonas, tem esse compromisso com a sociedade amazonense. Durante essa administração da qual eu tenho muita honra de ser vice-presidente, cujo nosso mandato se encerra agora dia 31 de dezembro de 2015, confesso que eu nunca tinha participado do dia a dia da OAB, não tinha grande participação na vida organizacional da Ordem. Eu confesso que a OAB para mim era só pagar a anuidade e cobrar as coisas, e eu tive a oportunidade, o convite de disputar esta última eleição na condição de candidato a vice-presidente, e nós conseguimos lograr êxitos, né? Não tenho histórico de tradições familiares na área do direito. Realmente essa foi uma grande oportunidade e, diria eu, uma grande honra. Acho que uma das maiores honras que eu tive na vida foi ser vice-presidente e representar essa instituição que reúne a nossa
categoria profissional, a profissão que é 18 vezes citada no texto da Constituição, né? Única profissão citada textualmente na Constituição. Então é uma honra muito grande representá-la na condição de vice-presidente do Amazonas. Mas durante essa nossa administração, nós tivemos essa preocupação dessa responsabilidade da ordem com a sociedade. E eu sempre costumo dizer que a ordem é a casa das boas causas da sociedade amazonense. E isso resgata também a importância que a sociedade vê no processo político da OAB. Muitas vezes as pessoas pensam, poxa, o processo político da OAB é uma disputa de classe, né, que diz respeito exclusivamente aos advogados. Eu diria que não. A OAB ela vai além dos seus muros enquanto OAB. Né? A OAB, em razão desses compromissos firmados, históricos e atuais com a sociedade amazonense, ganha repercussão esse seu processo eleitoral em toda a sociedade. Todo mundo quer saber, está todo mundo acompanhando o processo. E aí nós temos várias ações realizadas ao longo da nossa administração que revelam esse compromisso e esse dever da OAB para com a sociedade amazonense. Nós temos trabalhos, muitas vezes pouco divulgados, né, mas são trabalhos importantíssimos para a sociedade e que foram desempenhados pela OAB. Nós temos, por exemplo, um trabalho da Comissão OAB vai à Escola, que é uma comissão nossa que realiza palestras na rede pública de ensino, no ensino médio, no ensino fundamental, nas escolas da rede pública do município do estado, no âmbito do município de Manaus, e chegamos nesse ano ao interior do estado, com uma experiência muito bonita do Iranduba. Estamos chegando até o final do ano ainda em Manacapuru e no Rio Preto da Eva. Essa comissão promove palestras a esse público infanto-juvenil com relação a temas com pertinência jurídica, mas que guardam relação com os problemas do cotidiano. A questão do bullying, da exploração sexual infantil, a questão das drogas, da violência doméstica, questões do direito de família. São questões que buscam inserir esse jovem com um conhecimento desses temas proporcionado por advogados voluntários. Aí eu quero fazer o registro que todo o trabalho desempenhado pela OAB, pelas suas comissões, pela sua direção, são trabalhos voluntários destinados à advocacia, né, e à sociedade amazonense. Temos um trabalho muito bonito também, realizado pela Comissão OAB Mulher, com as mulheres vítimas de violência doméstica, perante a segunda vara da Maria da Penha, e aí registre-se a mulher num momento de fragilidade, de vitimização do processo de violência doméstica, recebe esse atendimento jurídico gratuito por parte das mulheres que fazem parte da Comissão OAB Mulher da Ordem dos Advogados, revelando mais uma vez esse compromisso com a sociedade amazonense. Então a Ordem tem trabalho, por exemplo, com a diversidade sexual. Realizamos o primeiro casamento coletivo homoafetivo da região Norte-Nordeste, né? Já realizamos 2 casamentos coletivos nesse segmento. Temos a questão da Comissão de Defesa do Afrodescendente. Instalamos aqui a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Amazonas. Então, assim, são trabalhos que são, em verdade, compromissos da Ordem com a sociedade amazonense. Recentemente, diga-se de passagem, na data de hoje, 4 de novembro, acabamos de assinar a ação civil pública promovida contra a Amazonas Energia e ANEEL com relação a esse abusivo reajuste de energia elétrica de quase 40% que o povo amazonense iria suportar. Entramos com uma ação civil pública com outras entidades também relativas ao direito do consumidor, mas mostrando que a OAB promove essas ações não apenas para a defesa dos interesses dos advogados, mas essa ação, por exemplo, da energia elétrica promovida hoje pela OAB tem relação com o interesse da sociedade amazonense como um todo. Então, assim, reflexos de que a OAB é a entidade da sociedade civil organizada para também, além de defender os interesses dos advogados, defender os interesses da sociedade. E é por isso que há esse tamanho interesse da sociedade também em participar desse processo da OAB, em conhecer quem são os candidatos a presidente, em conhecer o que a OAB faz, né, que a OAB se mete em tudo que é assunto, opina sobre vários temas, opina sobre projetos de lei, fruto dessa confiança que a sociedade empenhou na OAB e que ao mesmo tempo nós temos a responsabilidade de mantê-la. Perfeito, candidato. Eu acho que consegui exemplificar
bastante bem aí essa atuação. Mas aí, como o senhor mesmo falou, né, essa ideia das prerrogativas seria um instrumento para conseguir tudo isso que a OAB está fazendo, né? Dentro da sua plataforma, quais são as prerrogativas? Claro, devem ser muitas propostas devem estar correndo aí, mas quais o senhor poderia eleger aí as mais relevantes para que agora quem esteja assistindo, um advogado que esteja assistindo e esteja indeciso, né, consiga opinar com mais clareza? Primeiro eu queria fazer um convite ao colega advogado que quiser conhecer um pouquinho mais das propostas da nossa chapa, que é a Chapa 10, Unidos pela Advocacia. A nossa chapa já tem a nossa página na internet, que é unidospeladvocacia.com, Facebook, nossa fanpage, onde temos todas as propostas ali elencadas, propostas que vão ser analisadas pelo colega advogado, mas nós partimos nessa disputa da ordem por um pressuposto fundamental, né? Nós nos propusemos a ser esta OAB de portas abertas, desta OAB cujo presidente esteja onde o colega advogado estiver. Então, essa é a nossa proposta fundamental, termos uma direção acessível, né, aos advogados, que o colega advogado consiga ligar para o presidente da OAB. Nós temos uma comissão de prerrogativas que funciona efetivamente 24 horas por dia, então o colega advogado com alguma dificuldade no exercício profissional pode ligar, pode contar com a Ordem dos Advogados. Mas eu não poderia deixar de falar um pouquinho de algumas propostas que são fundamentais para a nossa administração. E a nossa preocupação fundamental hoje é com o jovem advogado. Hoje nós temos uma preocupação com essa inserção do jovem advogado no mercado de trabalho, né? Hoje todo mundo fala em crise, em dificuldades no mercado, e inegavelmente a crise também atinge a advocacia, né? E nós temos a preocupação de promover essa inclusão desse advogado, desse jovem advogado no mercado de trabalho. E aí eu destaco duas propostas que são fundamentais de nossas para isso, né? Nós temos um projeto chamado Plataforma de Oportunidades. O que é a Plataforma de Oportunidades? O colega advogado se inscreve nessa Plataforma de Oportunidades. O inscrito nesta plataforma tem direito a realizar os cursos de capacitação da nossa Escola Superior da Advocacia gratuitamente durante um ano. E aí, diga-se de passagem, a Escola Superior da Advocacia faria o treinamento da prática da advocacia com cursos mensais, porque é uma grande dificuldade que o jovem advogado tem. Ele sai da faculdade de Direito e faculdade de Direito nenhuma forma advogados. Ele vai aprender a ser advogado na prática. Ele vai aprender a fazer fazendo, né? E ele tem uma dificuldade de conseguir ser inserido no mercado porque os grandes escritórios procuram o quê? Advogados com experiências. Mas como ele vai formar experiência se ele não teve oportunidade? Então a ideia é que o advogado inscrito nessa plataforma de oportunidades, que ele consiga cursar os cursos de prática da advocacia, né, perante a Escola Superior da Advocacia. E diga-se de passagem que cursando esses cursos de prática, ele vai ter essa capacitação na prática. Temos um outro projeto, que é um projeto de troca de experiências, onde advogados mais experientes vão exercer tutoria, digamos assim, sobre determinados advogados recém-formados, para aprender a fazer uma audiência, se comportar no fórum. Teremos esse programa dentro deste projeto Plataforma de Oportunidades. E no final nós temos um convênio, estamos traçando um convênio com os grandes escritórios de Manaus, para que os grandes escritórios de Manaus busquem matéria-prima, busquem advogados desta plataforma de oportunidades, que vai ser a certeza que está buscando profissionais que foram qualificados, que conhecem a prática, que não são neófitos no dia a dia da Justiça do Trabalho, da Justiça Comum, da Justiça Federal, né? Que conheçam o dia a dia da advocacia. É um dos projetos. E o outro projeto, com vistas a esse advogado iniciante, é a criação do chamado Espaço do Advogado, né? Nós temos hoje na estrutura da OAB e na nossa caixa de assistência locais de peticionamento eletrônico, né? Núcleos digitais hoje, onde o advogado vai lá, peticiona, escaneia documentos, imprime, faz tudo, seja na cafeteria da OAB, seja na própria OAB. Então, o advogado conta com isso hoje. Nós queremos avançar mais, né? Esse espaço do advogado vai contar com uma estrutura de escritório virtual para os colegas advogados que, por exemplo, não têm condições financeiras de montar um escritório, né? Esse é um grande problema, né? O advogado sai da faculdade, recebe a carteira da OAB depois de muito penar no exame de ordem e não tem dinheiro para montar um escritório.
Então a ideia é que nesse espaço o advogado teria uma estrutura de escritório virtual, e aí com esse escritório virtual o colega poderia ter acesso à sala de reuniões, secretária, tudo por agendamento, né, para ele atender, por exemplo, um eventual cliente, com um cafezinho, água, toda a estrutura que o escritório físico efetivamente teria. E dentro dessa estrutura do espaço do advogado nós teríamos uma biblioteca física e uma estrutura de biblioteca virtual, que nós já estamos traçando aí um convênio com a Universidade do Estado do Amazonas para o fornecimento de uma biblioteca virtual para consulta também, não apenas da comunidade acadêmica, mas também da advocacia. E, finalmente, o terceiro espaço dentro desse espaço da advocacia seria uma grande sala de estudos, que funcionaria 24 horas. Muitos colegas advogados têm dificuldade, estão querendo passar em concursos públicos, estão estudando para concursos públicos e não tem um espaço, por exemplo, adequado para o estudo. Então nós nos propusemos a colocar esse espaço dentro da estrutura do espaço do advogado como proposta para esse advogado iniciante também. E, para finalizar, eu queria conclamar os colegas advogados a participar do processo da OAB. Nossa eleição é agora no dia 27 de novembro, estamos aí a poucos dias dessa eleição da OAB, é uma festa da democracia dos advogados e é importante que o colega participe, é importante que o colega deposite o voto de confiança em algumas das chapas e eu quero aqui fazer o pedido a você, colega advogado, que nos oportunize a honra do seu voto, que nos oportunize a honra do seu apoio. Queremos juntos construir essa OAB de respeito, essa OAB que o Choi vai passar, o Simonetti passou, o Fábio passou, o que vai ficar? Vai ficar a instituição OAB, que é maior que todos nós. E queremos trabalhar pela instituição OAB e precisamos desse seu apoio. Meu muito obrigado.